Um minutinho só, o Marco vai entrar, gente. Um minutinho. Ô, Marco. Oi. Tá bom? Bem? Tudo bem. Preparado aí? Preparado. Então tá bom. Vamos lá, então. Então pode começar, né? Oração de um jovem triste. Ah, ótimo. Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui e ti tudo que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, mas quando eu tento me procurar, eu não consigo me encontrar. Escondo o rosto com as mãos, e aí uma tristeza imensa me invade o coração. Já não sou capaz de amar, e a felicidade cansei de procurar. Por isso eu venho buscar em ti o que eu não tenho, o que perdi. Vestido em ouro te imaginei, e tão humilde te encontrei. Cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para o céu, e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, pois hoje eu te encontrei. Eu ergo os olhos para o céu, e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, pois hoje eu te encontrei. Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Ah, que ótimo, Marco. Obrigado. Vamos começar o estudo. Oi, gente, boa tarde. Então, vamos começar o estudo. Nós estamos fazendo 2 encontros, né, através do Instagram, na quarta-feira, este horário, e no sábado, às 19h30. Na quarta-feira, nós estudamos a obra do André Luiz. Estamos no livro Mundo Maior, psicografado pelo Chico Xavier. São 13 livros narrando detalhes do plano espiritual. Uma obra fantástica. Então, nós estamos estudando, começamos com o livro Nosso Lar, em 2017. Estamos no 5º livro, No Mundo Maior. Já estudamos 4 livros.
Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz e Obreiros da Vida Eterna. Agora estamos no Mundo Maior, quinto livro, que foi uma obra muito bem organizada pelo plano superior, pelos planos mais elevados. O André Luiz funciona como intérprete, o repórter, o intermediário, para passar as informações para nós. E tivemos a oportunidade de convivermos, né, juntos, né, no mesmo tempo, com Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, que foi o intermediário dessa obra maravilhosa. A obra toda do Chico é maravilhosa, não é? Mas essa obra do André Luiz, especial, ela vem nos mostrar a vida com detalhes no plano espiritual. É para onde que nós vamos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Inevitável, né? Tudo pode modificar, mas nós desencarnarmos é inevitável. Nós deixarmos o corpo físico aqui, não sabemos quando, onde, né? Mas vamos. Então, é uma oportunidade de nós conhecermos um pouco dessa vida após a vida aqui na Terra. Após a vida física, conhecemos a vida espiritual, a vida verdadeira. Porque o primeiro livro da série é Nosso Lar, onde eles mostrando para a gente que o nosso lar é de lá, não é aqui. Né? Então, nós precisamos conscientizar disso, todos nós que estamos aqui na Terra encarnados, nós conscientizarmos que nós somos espíritos eternos, fazendo uma trajetória física, aqui, uma experiência humana, mas voltaremos para a pátria verdadeira, para a pátria espiritual. Então, esse pensamento é muito importante, porque a hora que nós, espíritos encarnados, conseguimos realmente interiorizar essa ideia, a gente passa a viver de forma mais leve aqui na Terra, de uma forma mais suave, com tantos problemas, com tantas dores, dificuldades, tudo, mas nós passamos a viver de uma forma mais leve, mais suave, né? Diante de tantos obstáculos que enfrentamos, a gente passa a viver, porque quando nós sabemos que tudo passa, que tudo é passageiro, é como aquela pessoa que vai lá no Japão, um exemplo, né? E a gente sempre, às vezes, cita, né, essa analogia. Vai lá para o Japão viver um tempo, e depois ela sabe que vai voltar para o Brasil, aí ela pode passar sérias dificuldades lá. Ela quer juntar um dinheiro para voltar, tudo, adquirir uma cultura diferente, depois ela volta. Então, essa certeza que ela vai voltar, mas ela passa por muitos problemas, muitas dores lá, não, mas vai passar, porque eu vou voltar ainda para o meu país de origem. Então, assim, deveremos pensar, como os Espíritos nos explicam, que nós voltaremos para o nosso país de origem, para a nossa origem verdadeira, que é a origem espiritual, né? Nós somos espíritos eternos, nós somos almas, espíritos, fazendo uma experiência física, uma experiência humana. Então, a partir daí, se nós conscientizarmos disso, a hora que vem uma dificuldade maior, a gente pensa assim, é passageiro, né? Um dia eu voltarei para a pátria verdadeira. E tem o outro lado, né? A outra ideia é o seguinte, o que é que nós vamos levar para essa vida verdadeira? Né? O que é que nós vamos levar? Carro, dinheiro, casa, posição social, status, né? Fama, poder aqui da Terra? Não, não levaremos nada. Tudo é material didático. Não podemos desvalorizar nada. Né? Aprendemos isso. Não podemos desvalorizar nada do que nós possuímos aqui na Terra, né? Que está sob a nossa responsabilidade e que está em nossa volta. Né? Tudo que é matéria em nossa volta, nós não podemos desprezar, jogar fora. Não é? Ou usar mal usado, ou não valorizar. Não podemos. Temos que valorizar. Mas com o pensamento no alto. O que é que nós levaremos para a vida espiritual? O que é que nós levaremos? Levaremos o amor que nós plantarmos nos corações das pessoas, ou o ódio, né? O que nós destruímos ou o que nós construímos.
é isso que nós vamos levar para a vida espiritual. Então, essa conscientização, ela é fundamental. Nós conscientizarmos todos os dias. O que é que nós estamos, qual que seria a nossa bagagem? Imaginemos nós hoje, né? Hoje, ninguém vai desencarnar, né? Hoje, né, gente? Nós queremos viver muitos anos ainda aqui na Terra. Sabemos com toda dificuldade, com todos os problemas, mas queremos ficar aqui, não é? Mas se nós desencarnarmos hoje, imaginamos, estaremos de lá. O que é que nós angariamos? O que é que nós construímos no nosso espírito? Qual que é a nossa bagagem? Nós estamos deixando dores nos corações das pessoas ou nós estamos deixando amor, esperança? Não é? Então é isso que pesa, é isso que é real, né? Aquilo que nós fazemos a nível sentimental, né? A nível espiritual, que nós fazemos, que seja, não é grandiosas obras, né? Grandes feitos, não. O que a gente aprende? É fazer o que temos de fazer todos os dias. Cada dia é uma página em branco do nosso livro, da nossa vida, da nossa existência terrena. Então, o que nós vamos grafar nessa página é por nossa conta, como diz Emmanuel. Então, a gente fazer aquilo que deveríamos fazer todos os dias. Esse é o milagre da vida que aprendemos, né? É o milagre da vida. Nós conseguimos resolver as situações que precisamos resolver com equilíbrio, com paz, com paciência, com tolerância, né? E se conseguimos fazer com amor, melhor, todos os dias. Então, cada dia que nós realizarmos, nós estamos colocando um tijolinho ali, né, na nossa construção espiritual. Então, é uma construção. Então, por um lado, quando a gente pensa, é muito simples, é muito simples. Por outro lado, nós complicamos muito, às vezes. Então, não precisamos criar fórmulas, né, mágicas, né, criar situações fantásticas para evoluirmos, não. É vivermos simplesmente realizando aquilo que Deus nos pede a cada dia, a cada momento. Então, esta obra do André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, ela vem nos estimular, né, nos colocar para cima, para que nós consigamos realmente ter essa força para viver de uma maneira mais equilibrada. Eu lembro que o primeiro livro que eu li, quando eu entrei na doutrina, foi O Nosso Lar. Quando eu terminei o livro, eu lembro que eu fiz uma prece para o Chico. Chico, né? Deus te abençoa, né? Deus te ilumina. A gente sabe que o Chico às vezes nem precisa das nossas preces, né? Mas eu tive esse momento de gratidão pelo Chico. Você foi esse instrumento para passar essas informações maravilhosas para a gente nos posicionar como espíritos eternos aqui na Terra. Então, nós realmente precisamos orar sempre, agradecer, né? O Chico, claro que não precisa das nossas preces, mas esse sentimento de gratidão por essa obra maravilhosa que nós não conhecemos na história da humanidade, uma obra nesse nível, né, de esclarecimento. Então, gente, vamos dar continuidade ao capítulo 7, aqui que nós estamos estudando, processo redentor. Resumindo, é uma pessoa que, há mais de quase 200 anos atrás, quando o André Luiz narra esse fato, era quase 200 anos atrás, que ela havia, durante uma insurreição civil, havia assassinado várias pessoas. Aproveitou da sua autoridade e assassinou várias pessoas, mandou assassinar. E ele, a partir do momento que nós violamos uma lei de Deus, principalmente a lei do amor, nós vamos sofrer as consequências dessa violação. E aí, ele está sofrendo essas consequências, mas ele está em processo final já, porque já faz quase 200 anos que ele tem sofrimento, porque ele tirou a vida de muitas pessoas.
Então, o André Luiz com o Calderaro, eles chegam numa casa muito simples, onde tem uma jovem mãe, aproximadamente 30 anos, menos um pouco de 30, e com esse filho de 8 anos totalmente debilitado. E essa criança de 8 anos é o dito cujo que há 200 anos atrás ele havia mandado assassinar várias pessoas. Então, eles chegam e começam a descrever o quadro. Primeiro, o André Luiz vai falar da influência dos espíritos sobre as nossas vidas, ajudando no equilíbrio mental nosso, ajudando no nosso pensamento, né? Que a gente possa, pensamento, sentimento, porque os espíritos muitas vezes agem na raiz dos problemas nossos, né? Nos ajudando. Então, o mentor vai clarear para o André Luiz, consequentemente para nós, sobre a ajuda deles em relação aos problemas emocionais, espirituais nossos. Como eles nos ajudam. E aí ele agora está aproximando da criança, ele vai narrar, né, o que ele vê para a gente. Então, nós estamos nesse momento agora. A gente vai ler só um pedacinho aqui. Só um minutinho, gente. Ele diz o seguinte, ó. Porque o André Luiz vai perguntar se essa ajuda espiritual é indiscriminada. Ele diz que não. E ele vai dizer como é essa ajuda espiritual. Não, o senso de ordem preside-nos a atividade em toda circunstância. Quase sempre é a força intercessora que determina os processos de ajuda. A prece, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, proveniente da zona superior ou surgida do fundo vale, onde se agitam as paixões humanas, é a rigor o ascendente de nossas atividades. Então, o que ele vem dizer para a gente? Da prece, a importância da prece, da oração. A gente lembra de um caso de um fazendeiro que ele ia quase todos os dias para a cidadezinha próxima à sua fazenda. Ele ia a cavalo. Era uma rotina. E ele passava perto de uma casinha branca, à beira da estrada, mas ele nunca parou ali, nunca observou a casa. E um dia ele está indo para a cidade, cavalgando, e ele percebe aquela casinha branca na beira da estrada e chama a atenção dele. Ele desce do cavalo e vai até esta casinha. Quando ele chega na casa, era uma casa pequena, ele chega próximo à janela, uma janela baixa, ele vai visualizar uma criança ajoelhada rezando. E ele pergunta para a criança: o que você está fazendo? Eu estou aqui rezando porque o meu pai morreu e minha mãe está adoentada e nós estamos passando fome. E eu estou pedindo a Deus para enviar alimento para a gente. O fazendeiro, o pensamento lógico, racional. Você, menina, não adianta ficar aí ajoelhada, rezando, pedindo a Deus alimento, não. Toma um dinheiro aqui, vai lá no armazém, na venda, e compra os mantimentos. E falou assim, ó, levanta aí e vai lá comprar os mantimentos, toma o dinheiro. O fazendeiro montou no cavalo e foi embora. Mais na frente, ele teve um pensamento, eu vou voltar para ver se aquela menina foi mesmo. E voltou, deu uma meia volta no cavalo, voltou. Quando ele aproximou da casinha, ele desceu do cavalo, ele chegou próximo à janela, ele percebeu que a menina estava ajoelhada rezando. Aí ele chamou a menina e falou assim, eu já te falei, menina, não adianta você ficar aí ajoelhada rezando. Levanta, pega o dinheiro, vai lá no armazém, na venda, comprar um mantimento. Aí a criança olhou para ele e falou assim, não, senhor, agora eu estou rezando, agradecendo a Deus, porque ele enviou o senhor aqui. Olha só, né, que ensinamento. O fazendeiro passou ali todos os dias, passava todos os dias e nunca observou a casa, aquela casinha branca na beira da estrada. Ele nunca havia observado. Por que aquele dia ele observou, desceu do cavalo e foi lá na casa?
a prece da criança. Então, existem mecanismos divinos que nós não entendemos, muitas vezes, como funciona. Mas é o que aprendemos, que nenhuma prece, ela fica desperdiçada. Nenhuma prece, ela fica, ela não é ouvida por Deus. Todas as preces são ouvidas por Deus. E toda prece nossa, todo pedido nosso, ele tem uma resposta. Ele tem uma resposta. Isso nós aprendemos com a espiritualidade. Não fica nenhuma prece sem resposta. Só que, às vezes, a resposta, ela não vem no tempo que nós queremos, ou no tempo que nós achamos que deve vir, ou da forma que nós achamos que deve vir. Então, a dificuldade nossa é termos olhos para ver e ouvidos para ouvir as respostas de Deus. Então, Deus fala conosco, mas é nós que não ouvimos, né? Ou nós que não enxergamos. Quando perguntaram para a Madre Teresa, a senhora conversa com Deus? Ela disse todos os dias. E o que a senhora fala para Deus? Eu não falo nada. Eu apenas escuto. E o que Deus fala para a senhora? Deus não fala nada, ele apenas escuta. Então, é sentimento. Oração, prece, é sentimento, é emoção, né? Nível de sentimento. Então, é o que o André Luiz vai dizer aqui na obra. Porque eles estão vindo ajudar uma mãe que está desesperada com a prova. Por quê? Ela casou, esperava um filho, primeiro filho, né? Como todo casal casa, espera um filho. E esperava o primeiro filho. E vem uma criança totalmente deformada, deficiente. E a criança está com 8 anos. Um sofrimento muito grande. Imagina, a mãe vê as outras crianças sorrindo, cantando, brincando, estudando, e vê a sua criança de 8 anos totalmente deformada, né? Totalmente debilitada psicologicamente, intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, totalmente debilitada. Ver aquele filho ali é um sofrimento muito grande, é uma prova muito grande para uma mãe, não é? Quando ela olha e vê os outros filhos todos perfeitos dos outros e dela naquela situação. Então chega um momento que a prova vai ficando muito pesada. A prova para essa mãe estava muito pesada. Ela não tinha esse esclarecimento que hoje nós estamos tendo aqui, né? O esclarecimento da vida após a vida, o esclarecimento da reencarnação, pelo quando ele vai narrar, ela não tinha, né, tão claro o esclarecimento. Então, fica mais às vezes difícil da gente aceitar a prova. E estava muito difícil dela aceitar aquela situação. E ela estava sofrendo muito. Ela estava perdendo as forças. E ela, como ela tinha méritos espirituais, e ela pede, os mentores, vêm ajudá-la. Então, é isso que eles estão fazendo, por um pedido dela. Eles vêm ajudá-la. Então, eles estão chegando naquele lar simples. Vamos ver. Dispunha-me a formular certa pergunta, oriunda de velhas concepções do separativismo religioso. Quando Calderaro, que aumentou, percebendo-me a ponderação, prestes a exprimir-se, acrescentou calmo. Não aludimos aqui a orações ou aspirações de correntes idealísticas determinadas. O dístico não interessa. Colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina, aduzindo novas forças ao bem, onde ele se encontre, independentemente de fórmulas dogmáticas, ou não, com que ele se manifeste nos círculos humanos. Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior. Mercê da união dos valores substanciais, em favor da vida melhor. O que ele está dizendo, né, gente? Que
independente da pessoa ser evangélica, dela ser católica, dela ser espírita, dela ser budista, dela ser hinduísta, independente da crença religiosa, eles ajudam, porque a questão deles é a nível divino, espiritual, né? Não tem esse separativismo, né, dogmático que nós temos aqui na Terra. Achar que um é melhor do que o outro, uma religião é melhor do que a outra, um merece mais do que o outro porque participa daquela religião, daquela outra, não. É questão de merecimento espiritual, de evolução íntima de cada pessoa, esse merecimento. Então, é isso aí que ele está dizendo. A ajuda espiritual, né? Essa pessoa não acredita, mas ela tem mérito para receber aquela ajuda, ela vai receber. Então, é isso que ele está dizendo. Para os espíritos mais elevados, né, não existe essa separação religiosa. Tem uma passagem no livro Ação e Reação interessantíssima, que o André Luiz chega num determinado salão, lá numa colônia espiritual, e ele vai descrever que nas paredes tem alguns nichos, né, nas paredes, mas vazios, os nichos vazios. E ele vai perceber as pessoas diante dos nichos orando, rezando. São espíritos desencarnados que estão lá no plano espiritual. Então, nesse salão, eles estão rezando diante dos nichos. E ele vai perceber o seguinte, que tinha uma senhora rezando e apareceu a imagem lá de uma santa, de devoção dela. Tinha outra pessoa rezando e apareceu a imagem do Bezerra de Menezes, dentro do nicho. Então, o mentor vai clarear para o André Luiz que aquela pessoa que tinha aquela imagem na frente dela, formada de uma santa de sua devoção, é porque ela foi católica, ela desencarnou, ela acreditava na sua crença religiosa. Ela acreditava. E os espíritos não violam essa condição. A outra pessoa espírita acreditava que o Bezerra de Menezes poderia ajudá-la. Quando ela faz a prece, ela mentaliza o Bezerra e aparece a imagem dele lá. Então, mostrando para a gente que nos planos espirituais, eles respeitam a nossa convicção religiosa. Existe espírito no plano espiritual com indumentária de freira, às vezes de padre, né? Então, esse respeito que existe, né, na crença de cada um, mostrando que o que é importante são os nossos sentimentos, são as nossas emoções, as nossas conquistas íntimas, não são as crenças exteriores. Então, é isso aqui que o mentor está clareando para o André Luiz. E veja, gente, vamos ler só mais um pedacinho. A essa altura das lições, que eu recebia em forma de palestra ligeira, enquanto nos movimentávamos em serviço, atingimos residência de aspecto simples, que se distinguia pelo jardim bem cuidado, em toda a volta. Então, eles chegam na casa, uma casinha muito simples, com jardim em volta. Temos aqui, disse-me o instrutor, indefeso companheiro de outras épocas, encarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha, com passes reconfortantes, em virtude da horrível estrutura orgânica do filho. A ela encadeado há muitos séculos. A razão da pobrezinha está periclitando. Prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Olha só o que ele está narrando para a gente. Algumas semanas ele vem ajudando com passes. Então, os espíritos nos ajudam com passes. Às vezes a gente tá ruim, né, sentindo mal, com angústia e tal, e a gente faz uma oração, a gente pede, de repente vem aquele torpor agradável, né? Aquela energia suave, e a partir dali a gente passa a se sentir bem.
muitas vezes são os espíritos que vêm dar um passe na gente, né? Então, assim, às vezes a hora que a gente não está bem, se a gente puder ir numa casa espírita, né? Nesse momento agora que as casas estão fechadas, as igrejas, né? Que nós estamos tendo dificuldade de acesso. Então, no momento que nós precisarmos, a gente vai para um quarto, deita, faz uma oração, mas coloca um copo d'água ali do lado, né? A equipe espiritual responsável por nós, de acordo com o nosso merecimento, vem e nos ajuda. Às vezes a gente está com um problema sério para solucionar, né? Um problema, às vezes, com o filho, um problema financeiro, né? Que hoje está muita gente passando, um problema físico. Então, a gente deita ali, fica, às vezes, 5, 10 minutos no quarto, coloca um copo com água, faz uma oração, depois a gente toma aquela água. Os espíritos nos ajudam. Todo lar tem uma equipe espiritual que ajuda aquele lar. Então, muitas vezes, a gente ouve isso, às vezes a gente, né, lê, a gente está sempre, às vezes, falando, essa influência deles. Né? Vem aquela sensação gostosa, aquela sensação boa. É os espíritos, às vezes, nos dando um passe, né? Tirando as energias negativas, colocando energias positivas. Muitas vezes, nós somos beneficiados assim. Então, esse mentor, ele está indo já há algum tempo naquele lar, dando passes reconfortantes para aquela mãe, para ela conseguir vencer a sua prova, que é uma prova muito difícil. E o que o mentor vai dizer aqui, ó, ela e ele, a mãe e o filho, estão encadeados há muitos séculos. Ele usa o termo encadeado, né, de cadeado, né, estão presos há muitos séculos. Então, nós não estamos ligados às pessoas por um acaso. E, na maioria das vezes, não é a primeira encarnação. Às vezes, existe esse encadeamento aqui de muitos séculos. Quer dizer, um cadeado está preso, não é? São grilhões, está preso. Nós estamos num processo de libertação espiritual. E nós vamos conseguir libertar só através do amor, o amor verdadeiro, em todos os sentidos. Né? Nós vamos conseguir libertar desses grilhões, abrir esses cadeados. Né? Porque tem muitas ligações aqui na Terra, ligações amorosas, sadias, mas tem muitas ligações de dor, muitas ligações. Às vezes, mãe com filho, filho com pai, né? Próprios cônjuges, às vezes pessoas que se relacionam socialmente, têm ligações de dor. Porque o amor atrai, mas o ódio também atrai. Né? Essa força desequilibrante do amor, que é o ódio, atrai também. Então, eles estão ligados, eles estão encadeados aqui. Quer dizer, ele levou à morte muitas pessoas, mas a mãe dele também estava junto nessa situação, porque eles estão juntos, com certeza. Aqui não diz, mas com certeza eles estão juntos. Ele vai dizer que está encadeado há muitos séculos. Né? E a razão da pobrezinha está periclitando, quer dizer, ela está desfalecida. Quantas vezes a prova é muito difícil? Quando Jesus cai 3 vezes, Simão Sirineu, né, alguém qualquer que estava passando lá, os centuriões pegaram aquela pessoa, vem cá, você vai ajudar ele a carregar a cruz. Simão Sirineu. Ajuda ele a carregar a cruz. E Jesus não estava conseguindo carregar a cruz. O Simão Sirineu ajuda ele a carregar a cruz. Então, no momento que a nossa cruz está muito pesada, sempre aparece um Simão Sirineu. Sempre aparece alguém para ajudar a gente a carregar a cruz. Agora, se a gente fala assim, não aceita a sua ajuda, aí não tem jeito. Né? Muitas vezes nós agimos assim, não aceitamos a ajuda. Prende-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Então, eles realmente estão presos por grilhões de graves compromissos. Então, gente, muitas vezes nós aprendemos isto, que estamos presos, né, esses grilhões, a almas que convivem conosco, às vezes há séculos. E nós não podemos, muitas vezes, abandonar esses compromissos. Né? Escutamos muito a expressão chutar o balde. Não aguento mais não, vou chutar o balde. Não, vamos esperar um pouco mais de paciência. Né? Um
pouco mais de tolerância, vamos esperar um pouco mais. Porque, às vezes, aquela prova, ela está na fase final. Como nós vamos ver aqui, já tem quase 200 anos que esse espírito está numa prova terrível, né? Mas está caminhando para a fase final. Então, quantas vezes nós esperarmos um pouquinho mais, nós vamos conseguir vencer aquela prova. Basta um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de esperança, não é? Ele vai continuar aqui. Considerando-lhe o nobre costume da oração em horário prefixado, valemo-nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. Olha que interessante. Ela tinha o horário prefixado das orações. É o que nós temos aprendido constantemente. Nós temos recebido várias psicografias dos espíritos orientados, várias. E muitas, mais de 90%, os espíritos orientam fazer o culto do evangelho no lar, em dia e horário determinado. Está vendo? Vamos ver aqui, ó, o que está dizendo. Então, nesse horário prefixado, determinado, fica mais fácil deles virem ajudar. É isso que ele está dizendo. Então, se nós marcarmos dia e horário para fazermos o culto, é mais fácil dos espíritos organizarem para vir nos ajudar. Se nós fazemos em qualquer horário, eles nos ajudam também. Mas, se nós fizermos num horário determinado, em dia determinado, fica mais fácil eles organizarem, porque eles são muito mais organizados. Eles são super organizados, a espiritualidade maior. Então, para a gente contar com ele, nós também precisamos ter a mínima de organização. Né? Mínima de organização. É o que está dizendo aqui. Admirando a ordem instituída para os quefazeres de nosso plano, e que transparecia nas mínimas ações, silenciosamente acompanhei Calderaro ao interior doméstico. Então, o André Luiz começa a observar isso. Essa organização do plano espiritual, ele coloca nas mínimas ações. Eles são muito organizados. O plano mais elevado é muito organizado. Então, pede de nós um pouquinho de organização, né? Um pouquinho de disciplina. Facilita o trabalho deles conosco. E nós seremos mais beneficiados. Em rápidos minutos, achávamos em pequena câmara, onde mago doentinho repousava, choramingando. Cercavam-no duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentava. O menino enfermo inspirava piedade. Então, o que ele vai observar? Ao lado dele, duas entidades muito infelizes. Né? Dois espíritos muito infelizes ali ao lado dele. Por quê? O que aprendemos? Que os espíritos mais elevados, eles têm muito trabalho e é muito organizado. Não é? Questão de disciplina, tudo. Então, os espíritos inferiores, um espírito vingador, por exemplo, ele fica, às vezes, 24 horas. É o caso que esses dois espíritos ficam 24 horas, vingando desse espírito que está na fase infantil. Por quê? Porque ele criou esse débito, não é? Então, nós vamos ver a ajuda que eles vão dar, que é importante, tanto que a oração é importante, tanto que o amor é importante, né? Chega o momento que a mãe chega, abraça ele, se afasta, tanto que o amor é importante, tanto que a oração é importante. Mas o ódio, muitas vezes, ele fica ali, o espírito que odeia. Os espíritos superiores, não. O Chico Xavier narra para a gente que quando ele psicografou Paulo e Estevão, nós até tivemos, fomos um grupo de pessoas lá em Pedro Leopoldo, e outras pessoas também, que eu conheço, já conheceu lá, Fazenda Modelo. A hora que passa essa pandemia, vale a pena a gente até voltar lá, né? Lugar maravilhoso, energia super elevada. Aonde que o Chico vivenciou ali, que ele trabalhou, ficou impregnado aquela energia, né, elevada, é uma coisa fantástica. Então, aonde que
que ele psicografou Paulo Estevam, nós tivemos lá um porão, né? Um lugar tão simples. Lá está a mesinha, a máquina de escrever, tem uns cartazes lá, né? Contando a história do Chico. Mas está lá a mesinha, a máquina de escrever, como o Chico trabalhava. Então, ele trabalhava o dia todo na fazenda Modelo. À tarde, depois das 5, que ele parava o trabalho, o chefe dele, o Rômulo Joviano, ele morava nessa casa, né, nessa fazenda, e tinha esse porão embaixo. Então, o Sr. Rômulo Joviano, o chefe dele, cedeu esse espaço embaixo para o Chico psicografar, porque eram espíritos que vieram também para auxiliar o Chico. Eles tinham ligações também do passado. E ele conseguiu entender a missão do Chico. Então, o Chico descia, né, para esse porão, e ali de 5 para frente, até de madrugada, o Chico ficava psicografando. E depois que o Chico psicografava, ele ia datilografar. Não existia computador, né? Então, imagina, não tinha nem alguém que ajudasse ele. O próprio Chico ia datilografar. Ele psicografava ali várias páginas. Quem já leu o livro Paulo Estevam, livro grosso, né? Muitas páginas. E imagina o esforço do Chico. Então, ele ficou mais ou menos 8 meses com essa tarefa. Trabalhava o dia todo, depois descia para esse porão para psicografar o livro Paulo Estevam. Às tantas ali da noite, a esposa do Sr. Romulo Joviano descia, às vezes, com um café para ele, né, alguma coisa para ele comer e tal, dava um intervalo, e ele continuava psicografando. Depois tem a charretinha que levava ele da fazenda até Pedro Leopoldo, né? Ele ia de charretinha para Pedro Leopoldo, eram uns 3 quilômetros mais ou menos, alguma coisa assim. Depois de manhã, 7 horas, ele estava ali de novo. Isso aí, gente, foi a vida toda, né? Esse missionário. Então, ele narra que a companhia dele, lá psicografando Paulo e Estevam, era um sapo. Que ele abria a porta do porão, o sapo entrava. E ele ficava psicografando. Quando terminava a psicografia, ele abria a porta do porão, o sapo saía para o mato e ia embora. Ele falou que era a companhia. Ele passou a achar o sapo muito bonito, né, a partir daí. Era a companhia dele. Então, ali solitário, né, em termos humanos, físicos, mas tinha a companhia de um sapo. E e o Emmanuel, né, estava ali com ele, né, ditando o livro para ele. Isso foram mais ou menos 8 meses, né, aquele trabalho ali dos dois. O Chico narra que quando terminou a obra, ele veio o Paulo, né, o próprio Paulo, né, o Emmanuel e um grupo de espíritos elevados aproximou dele e o Emmanuel disse para ele assim: Chico, agora nós vamos encontrar periodicamente nas reuniões. E o Chico narra que o Emmanuel foi saindo, né, com aquele grupo de espíritos iluminados e ele, numa atitude de humildade, né, que a gente imagina, de reverência a Emmanuel, ele ajoelhou e beijou as pegadas daqueles espíritos iluminados. Ele narra de uma forma um momento maravilhoso, né, espiritual. E a gente vê o seguinte, então o Emmanuel dizendo para ele, ensinamento, nós vamos encontrar agora periodicamente nas reuniões. Então, o Emmanuel acompanhou o trabalho dele o tempo todo, mas não ficava o tempo todo ao lado dele. Não ficava. Então, os mentores, os nossos espíritos mais elevados, eles não ficam ali 24 horas ao nosso lado. Eles têm várias atividades. Eles são responsáveis pela nossa encarnação. Então, momentos que precisam, eles estão próximos. Estão próximos, orientando, nos amparando, né? Nos guardando, né? Nos estimulando. Eles estão próximos, né? Na hora que precisa. Mas no dia a dia, cada espírito tem a sua atividade, cada mentor tem a sua atividade. Então é isso que o Emmanuel mostra para o Chico. Nessa situação, após psicografar Paulo e Estevam, em outras situações também. Ele vem mostrar isso para a gente. Mas os espíritos infelizes, às vezes quando é um processo obsessivo, eles ficam ali às vezes 24 horas. Né? Então, como é que a gente sai desses processos?
através desses processos doentios nossos espirituais, através da mudança do nosso pensamento, né? Através de oração, através do trabalho da caridade, principalmente a nossa postura íntima. Na medida que nós vamos mudando, não nos transformar em santo, né? Nós estamos longe disso, mas mudando a nossa vibração interna, automaticamente nós passamos a sintonizarmos também com energias melhores, com almas melhores, né? Com anjos melhores, com espíritos, anjos, né? Claro, com espíritos melhores, né? Então nós passamos a sintonizar, é uma questão de sintonia. Então, existe esse processo de obsessão, existe. Existe espírito vingativo, existe. Mas a gente não tem que preocupar, né? Se existe, não existe, se está próximo, não está. Nós temos que preocupar com o nosso mundo interior, né? Com o nosso mundo íntimo. Isso que a gente precisa preocupar. A pessoa fala, tem um espírito grudado em mim, tem um espírito me acompanhando, né? Tem um espírito prejudicando a minha casa, tudo, a gente ouve muito isso. E, às vezes, tem pessoas desavisadas, falam, eu vi mesmo o espírito perto de você, ruim e tal. É um erro gravíssimo, né? Alguém falar isso para o outro. Porque existem milhões e milhões de espíritos, né, aí no plano espiritual. Bilhões de espíritos, né, no plano espiritual. Vai estar próximo da gente, vai nos ajudar ou prejudicar de acordo com o nosso mundo íntimo, nosso mundo interior. É a nossa defesa, né? Não é nada, não tem fórmulas mágicas, não tem símbolos, não tem rituais que vai nos proteger, não. Porque às vezes, né, ouvimos muito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né, para proteger e tal. Não. O que aprendemos com clareza, com simplicidade dos espíritos é a nossa proteção, nós conseguiremos nos proteger de influências negativas, mudando o nosso mundo interior. Simples e complexo, né, ao mesmo tempo, mas na realidade é simples. A nossa mudança está nas nossas mãos, né? A nossa proteção espiritual ou o nosso desequilíbrio espiritual está nas nossas mãos, né? Nós somos responsáveis. Então, na medida que nós mudamos a nossa tela mental, né? Mudamos os nossos sentimentos, né? Nós vamos mudando gradativamente, nós vamos criando um halo de proteção em nossa volta. Nós vamos criando gradativamente, através das nossas ações diárias, através dos nossos pensamentos diários, dos nossos sentimentos. Nós vamos criando. Não preocupação, né, gente, de transformar em ser santo para outro, não, porque não somos. Mas esse esforço para modificar. Essa é a nossa proteção. Então, as pessoas vêm muito ao núcleo, né, buscar ajuda, buscar esclarecimento, tal. Às vezes, uma vez uma pessoa chegou e falou, eu fui em um determinado local, falou que tem um obsessor que perto de mim e tal, e que vai acabar comigo, né? Às vezes as pessoas desavisadas, sem orientação, falam isso. Isso prejudica a pessoa em vez de ajudar. Aí sempre a gente olha, tem uma luz do seu lado, tem o seu anjo de guarda, que tem. Todos nós temos um anjo de guarda, temos uma luz, basta a gente sintonizar, não é? Então, sem essa preocupação, igual esses dois espíritos estão aqui, né, do lado desse ser que prejudicou eles em vidas passadas. Mas nós vamos ver que o processo da oração vai proteger. Então, a gente precisa ter esse esclarecimento. Esse esclarecimento é muito importante, né? Que nós estamos aqui na Terra, não estamos aqui desamparados, não, de forma nenhuma. Né? Desamparados, os espíritos vão me atacar, vão fazer isso. Não, de forma nenhuma. Nós estamos aqui protegidos por Deus, por Jesus. Basta que nós sintonizemos com o bem, com as coisas boas, gradativamente, né? E através de uma conversa boa, através de uma leitura, né? Através da oração, através da caridade, nós vamos nos libertando desses grilhões, né? Que nós nos prendemos no nosso passado. Então, não é tão complexo, né, gente? Parece, nós colocamos na forma complexa, mas não é. É até muito simples. Gente, nós vamos então partir para o final do nosso estudo. A gente está lendo bem pouquinho aqui do capítulo, comentando, mas, assim, vai vindo, né, em intuições, né, dentro do assunto,
E o mais importante, ao nosso ver, é nós extrairmos o melhor ensinamento dessa obra maravilhosa. Então, não estamos preocupados em terminar com o tempo, não. Estamos, estamos com o pensamento, né, as nossas intenções, de realmente tirar o melhor proveito desses ensinamentos, que são maravilhosos para a gente. Então, nós vamos partir para a parte, nós vamos chegar ao final agora, né? Nós vamos dar nosso estudo e agradecendo a todos a presença e no próximo sábado, 19h30, se Deus quiser, estaremos aqui, se Deus quiser. Aqui está colocando, está excelente, muito bom, Odete, Alnos, né? Todo mundo, vamos nos despedindo aqui de todos. Alessandra está lá em Santa Catarina, né? Um abração, Alessandra, um abração para o Cleomar, né? Tem gente lá de Leopoldina, tem pessoas também lá de Cuiabá, Douglas, tem pessoas de Belo Horizonte. Então, é uma forma de nós estarmos juntos, né? Distantes e juntos ao mesmo tempo. Então, um abração para todos, né? De coração. Uma boa quarta-feira para nós, final de quarta-feira. E no próximo sábado estaremos aqui, às 19h30. Tá? Ficaremos todos com Deus.